Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida, Momento EBD. E hoje, dando início ao segundo trimestre de 2025 da lição dos adultos. E o tema da revista desse trimestre é E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. A lição que iremos abordar, a lição de número 1, tem a sua data para ser ministrada o dia 6 de abril de 2025. E o tema da lição, E o Verbo se tornou em carne. Momento EBD irá, nesta lição, enfatizar a encarnação do Verbo. Nesse Momento EBD, em que vamos falar acerca da encarnação do Verbo, vamos usar como base o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, e está em nossa leitura bíblica em classe. O Evangelho segundo escreveu João foi escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, e um dos seus propósitos é levar o leitor a acreditar, a aceitar Jesus como sendo Filho de Deus. E uma vez aceitando esta verdade, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus que foi enviado para morrer pelos nossos pecados, o leitor passe a ter uma vida com Cristo, uma nova vida em Cristo Jesus. Esse é um dos propósitos, conforme podemos ver no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João destaca ainda que Jesus é o Verbo de Deus. E ao dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, João está afirmando que o Verbo tem uma existência infinita e que, assim como Deus é eterno, o Verbo também é eterno. Veja o que diz no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, no versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Por isso ele diz, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O termo verbo no grego é logos, e logos significa palavra. João apresenta o Senhor Jesus como logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens, conforme está escrito em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A frase, o Verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus que passou a viver entre os homens. Veja o que diz Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. João afirma, ainda no capítulo 1, versículo 14 de seu Evangelho, na parte B, que ele e muitos outros viram a glória do unigênito do Pai. Veja o que está escrito. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A necessidade da encarnação do Verbo. Vamos ver, através das lições bíblicas de 2017, o terceiro trimestre de 2017, que tem como tema a razão da nossa fé, o motivo, a necessidade da encarnação do Verbo. Jesus foi revestido do corpo humano porque o pecado entrou na humanidade por meio do casal Adão e Eva, seres humanos. E pela justiça de Deus, o pecado tinha de ser vencido também por um ser humano, conforme está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12 e versículos 17 a 19. Jesus se fez carne, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 3. A Bíblia mostra que todo o gênero humano está condenado, que o homem está perdido e debaixo da maldição do pecado, conforme está em Salmo 14, versículo 2 e 3, e em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos são devedores, por isso, ninguém pode pagar a dívida do outro. A Bíblia afirma que somente Deus pode salvar, conforme está em Isaías capítulo 43, versículo 11. Então,
esse mesmo Deus tornou-se homem, trazendo-nos o perdão de nossos pecados e cumprindo ele mesmo a lei que promulgara, conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 16, e também em Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Sendo assim, entendemos o porquê que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, para que, ao aceitarmos a Cristo como Senhor, tivéssemos vida e vida com abundância, e fôssemos agora chamados filhos de Deus, e vivêssemos a expressão de Romanos capítulo 8, versículo 1, onde diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ninguém poderia pagar a dívida do seu irmão. Abraão, mesmo sendo um grande homem de Deus, chamado por Deus de seu amigo, assim como Moisés também foi um grande homem de Deus, esses homens não tinham condições de pagar a nossa dívida, porque eles também nasceram com semente pecaminosa, eles nasceram com natureza pecaminosa. Mas Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, e portanto, ele nasce sem semente pecaminosa, 100% homem, 100% Deus, 100% homem, mas sem pecado. E, portanto, através do seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, nós temos vida, porque ele pagou a nossa dívida com o seu sangue. Ele morreu e verteu o seu sangue na cruz como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, meu irmão, glorifica o teu Deus, porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós, viveu como eu e você, mas sem pecado, e morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus Pai, e todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, agora pode ter a certeza que um dia irá morar para sempre com Ele na glória. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a sua vida. Esse é o Momento EBD.